Boa tarde, galerinha, tudo bem? Vamos lá então iniciar a nossa aula de ciências do terceiro trimestre, né? Da nossa apostila do volume 3, aonde a gente inicia na unidade 5, tá? O que a gente vai aprender nessa unidade? Essa é a aula número 1, tá? O que a gente vai aprender nessa unidade? O calor é uma forma de energia, tá? Então, o calor, ele é a fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Existem diversas outras fontes de calor, naturais como o Sol e artificiais como um aquecedor, por exemplo, que podem esquentar nosso corpo e o ambiente, né? Nesse capítulo, então, você vai estudar sobre o calor, a forma de energia térmica e está presente em várias fontes de energia, tá? Então, iniciando lá a nossa apostila, aonde começa a atividade lá, ó. Observe as imagens a seguir que mostram filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados, né? Por que eles estão dessa forma? Eles estão tudo juntinho ali lá, ó. Vendo? Aí já está dizendo. Em sua opinião, que é a opinião de vocês, por que os filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Porque a proximidade ele aquece, é uma sensação de calor, de conforto, de acolhimento, tá? Se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Frio, porque além de estar longe, até ele conseguir se aquecer demora, porque não tem nada próximo ali. Então ele reduz, né? A sensação de calor ela reduz. É a mesma coisa quando nós vamos dormir na nossa cama e a gente demora para se esquentar quando a gente está sozinho, né? Porque você demora para o calor aquecer, tá? Essa sensação, né? Cada um desses filhotes, seja separado de suas mães e irmãos, ainda pequenos, eles podem se prejudicar, pode ser prejudicado, às vezes sim, às vezes não, depende, né? Depende dos cuidados que eles vão ter ali no decorrer. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e o abraço entre duas pessoas ou mais pessoas? A gente sente, né, o calor, né? Agora nós estamos numa fase da pandemia que nós não podemos ter esse calor, esse abraço, a não ser os nossos, né, que estão na nossa casa. Então, o calor, ele aquece de várias formas, sim, né? Aí, tá? Vamos lá na próxima página. Não está indo. Já vou colocar aqui. Aí na próxima página, lá na página 5, vai falar sobre o calor e os materiais. Né? Olha lá. O calor não é como um objeto que pode ser tocado. Ele não tem como tocar. Né? Ele pode ser apenas sentido. É uma energia que vem, né? O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor se corremos ou pulamos. Pode ver que se você está lá brincando e você está caminhando, você até sente um calor, mas não é aquele calor, né, que chega a ser excessivo. Agora, se você correr rapidamente, bem rapidamente assim, ou subir e descer uma escada, ou pular, você vai sentir um calor mais rápido, com certeza, né? A gente chega até a suar. Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubos de gelo ou ficamos sem agasalho em um dia de baixa temperatura, por exemplo. Nesses casos, sentimos frio porque estamos transferindo calor para outros cubos de gelo ou para o ambiente. Então, aqui a cena está retratando, né? Porque a gente está transferindo o nosso calor. Por isso que acontece essa mudança, tá? Olha lá. Aí nós temos também, existem várias fontes de calor. Ó. Nós temos lá a fogueira, que é um exemplo de fonte de calor.
o raio, né, que ele é transmitido numa fonte, ferro de passar roupa e a energia do sol aqui, ó, o calor, né, a luz do sol. Também ele transmite o calor. É uma sensação, né? Porque se a gente, por exemplo, se nós estamos andando, brincando lá fora, alguma coisa assim, né, no caso vocês que estão em casa, se eu estou brincando num dia nublado, eu não vou sentir tanto calor, né? Só se eu estiver muito agasalhado, correr muito, brincar muito, pular muito, eu vou sentir um calor também. Mas se eu estou no sol, eu vou estar com um agasalho mais apropriado para aquele ambiente, porque senão eu vou sentir muito calor, né? Então essa transmissão de calor, tá? Aí nós temos aqui, falando a diferença de temperatura, né? Onde a gente percebe quando ela é espontânea, né? Quando ocorre naturalmente, sem uma ação forçada, né? Porque assim, ó, se vocês prestarem atenção, aqui é uma ação forçada, porque eu coloquei a comida, então ele está esquentando, ele está forçando a esquentar. Diferente quando a gente está indo, né, para um ambiente onde tem sol, o sol está quente, está gostoso, ali é uma coisa natural. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para um que tem menor temperatura. Ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde o calor, o corpo esfria e a temperatura diminui. Essa transferência, ela é espontânea de calor. E só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura, tá? Então ali já está colocando, é a mesma coisa quando eu coloco aqui a comida na panela, os dois estão na mesma temperatura, né? A comida está fria, a panela está fria. Se eu liguei o gás, ele vai aquecer automaticamente e vai transmitir o calor, tá? Aí está falando sobre a temperatura normal do corpo. Nossa temperatura normal é 36 graus Celsius. Olha lá. Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou abaixe demais. Por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, transpiramos para que a evaporação do suor roube, né, o calor do corpo e diminui nossa temperatura. Já estamos com frio, nos nossos pelos se arrepiam, né? Eles ficam próximos, porque ele está frio, ele está gelado. É a mesma coisa agora que nós estamos numa época fria, a gente vai para o banho, por exemplo. A gente sente mais frio, tanto na entrada quanto na saída. Diferente quando está numa estação de calor, né? A gente vai tranquilamente e sai tranquilamente. Às vezes a gente sai até com calor até a mais do que a gente entrou. Então nós temos lá, né, as formas que existem para medir a temperatura do corpo ou do ambiente. Quando a gente anda pela cidade, né, a gente encontra essas placas até no próprio, na televisão, na internet, no celular, ele já está ali mostrando a temperatura, né? Principalmente em Curitiba, a gente já vai olhar ali, né? Quantos graus fez hoje, né? Então ali está mostrando a temperatura do ambiente. E o termômetro, que todo mundo já conhece, para a gente medir a nossa temperatura. E quando a gente está com a temperatura muito elevada, é porque alguma coisa, algum sinal não está legal, né? Aí nós temos aqui uma experiência, tá? Essa experiência, eu vou pedir para vocês, quem conseguir realizar ela, depois para me dar um retorno nas nossas lives, tá? Eu vou conversar com vocês sobre isso daqui nas lives daí, tá bom? Sobre as nossas experiências. Então eu vou passar direto. Aí está falando ali sobre a imagem, olha lá, analise a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Olha lá, né? A criação lá dos pintinhos, a lâmpada está aquecendo. Qual é a finalidade daquele aquecimento? É para iluminar o ambiente, para que os pintinhos enxerguem a comida? Não. É para aquecer os pintinhos? Sim. Porque a lâmpada ela vai gerar um calor aqui, ó, para eles ficarem quentinhos.
Iluminar o ambiente para que as pessoas enxerguem os motivos? Não. Então a resposta correta é para aquecer, tá? O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho estavam frias. Ué, mas por quê? Sim, porque se ele tirou quente, né, da panela e colocou em cima da pia, automaticamente o contato da espiga que está quente, o calor da espiga, ela atingiu o ambiente, automaticamente ela vai esfriar, porque está transferindo o calor, né? Então essa transferência vai esfriar a espiga. Então, se ele quiser comer quentinho, ele teria que aquecê-la novamente, né? Tá? Então temos lá a atividade proposta, tá? Aí o efeito do calor. O efeito do calor são materiais bem diferentes, tá? Olha lá, entre si. Isso acontece porque eles são formados por substâncias diferentes. As substâncias que compõem os materiais podem ser encontradas no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? Os sólidos, eles apresentam forma e volume definidos. Não importa o recipiente onde se encontra, tá? Mas eles vão ser sempre definidos. Sólido, já está dizendo. A madeira, o tijolo, né? São de argila, são sólidos. Observe, tem a forma. E o volume são bem definidos, né? Bem certinho, tá? Líquidos têm um volume definido, mas não tem forma definida. Olha a diferença do sólido. O sólido ele tem a forma, porque sólido, já está dizendo sólido, duro, né? Ele tem a forma definida. O líquido já não. Ele é definido, mas olha lá. Eu posso pegar vários tamanhos de copos e colocar um líquido, tá? Ele tem volume definido, sim, mas tem formas diferentes, tá? Ou seja, ele adquire de acordo com o formato do próprio ambiente, do próprio recipiente que eu coloco ali, ó. E pode ter a mesma quantidade também, só que vai depender do tamanho do recipiente. Se vocês prestarem atenção, esse aqui é baixinho, mas ele é mais gordinho, ó. E esse aqui não, esse é mais compridinho. Então, ele pode ter a mesma quantidade, só que de formas diferentes. Então, já está dizendo, o líquido ele tem volume definido, tá? Mas ele não tem forma definida, diferente de sólido, beleza? Aí nós temos lá o gasoso, que ele apresenta formas, ele não apresenta na realidade, ó. O líquido ele tem, o gasoso ele não apresenta nem forma e nem volume definido. Ele pode se espalhar por todas as direções. Ó, aqui já está colocando a referência das bolas, tá? Aí nós temos lá na próxima página, falando, os estados físicos dos materiais podem ser alterados ao receber ou perderem energia na forma do calor, tá? Por exemplo, o chocolate, ele derrete, né? Inclusive, se a gente comprar um chocolate no dia de calor e deixar dentro do carro, o ambiente do carro fechado ele é um ambiente que vai aquecer, então ele vai derreter automaticamente, né? Então, por exemplo, o chocolate ele derrete ao receber o calor transferido. Então, é o que eu acabei de falar. Se eu compro um chocolate e eu deixo, às vezes, dentro do carro, ou dentro de uma bolsa, ou dentro de um pote, o calor que está envolvido nele vai ser transferido ao que ele vai amolecer. E, dependendo da situação, ele vai ficar bem mole, bem derretido, né? Então, lá, o chocolate derrete ao receber o calor transferido de uma panela quente, o sorvete recebe, né, ao receber o calor do ambiente em um dia de verão, ó, o calor do ambiente, né, ele entrou em contato com o ambiente, automaticamente ele vai derreter, porque está quente, né? E o chocolate, como eu disse, ele não vai derreter só na panela, não. Se eu deixar no ambiente fechado com muito calor, ele vai também amolecer, tá? Então lá, ó, o ambiente de temperatura faz com que o chocolate, o sorvete, ele passe do estado sólido, tá, que ele está duro, para o estado líquido, né, ou pastoso, né? Aí nós temos lá, ó, se forem mantidos em um
colocou dentro de uma geladeira, o chocolate e o sorvete perderão o calor para o ambiente. Nesse caso, se estiverem derretidos, eles passarão do estado líquido para o estado sólido novamente. Quer dizer, se o chocolate está mole, né, ele estava no ambiente quente, ele transferiu, né, o calor transferiu para o chocolate e o chocolate derreteu. Se eu pegar ele derretido e passar e colocar na geladeira, ele vai de novo transformar no estado sólido. É a mesma coisa que o sorvete. Às vezes, vocês já perceberam, né, por várias vezes, você vai no mercado, ou qualquer lugar, você vai comprar um pote de sorvete ou um sorvete mesmo, você vai chegar em casa, ele vai estar mais amolecido. Por quê? Porque o ambiente do calor transferiu para o sorvete. É onde amoleceu o sorvete. Então eu chego em casa, o que eu faço? Eu vou lá e coloco ele no freezer, para ele poder endurecer um pouco, para depois eu fazer minha degustação, né? Então lá, ó, os materiais e as substâncias que compõem, derretem ou se solidificam. Solidificam quer dizer que endurece, tá? A partir de determinadas temperaturas. A água, por exemplo, começa a derreter em temperaturas acima de 0 graus Celsius e se solidificar formando gelo, né? Se eu pego a bandejinha, qualquer bandeja, copo, o que for, e colocar água e colocar no freezer, ele está no estado líquido, ele vai se transformar no estado sólido, porque o impacto, né, do ambiente que está lá frio vai acabar endurecendo e formando gelo, que seria o estado sólido. Então a água, ela derrete. Depois, se eu tirar o gelo da geladeira, vocês já devem ter feito isso por várias vezes, e colocar em cima da pia, ele vai começar a derreter. Por quê? Porque ele está tendo contato com o ambiente de calor, né? Que está transferindo aquele calor, então automaticamente ele vai derreter, tá? Aí nós temos lá, deixa eu só ver aqui uma coisa, isso. Daí nós temos lá na página seguinte, que é na página 11, uma curiosidade, olha lá, né? Uma curiosidade, que o calor faz com que as gorduras passem do estado sólido para o estado líquido. Ao lavar a louça com água quente, por exemplo, a gordura derrete e se solta com mais facilidade. É a mesma coisa que eu pegar um prato com gordura e vou tentar lavar ele debaixo da, no caso na pia, ali na água da torneira, com água fria. Vai ficar meio embaçado, porque teve aquele contato, né, do frio com o calor e ele vai ficar mais pastoso, que é o líquido do sólido. E se eu jogar uma água quente, ele vai ter uma facilidade maior, né, para poder até eliminar aquela sujeira daquela gordura, né? Aí nós temos assim, os materiais podem sofrer algumas alterações sem mudar o estado físico. Por exemplo, ao receber o calor, o material pode dilatar-se e aumentar de tamanho. Na cozinha, quando é preciso abrir um frasco de vidro com tampa de metal, muitas pessoas costumam aquecer a tampa para que ela se dilate, né? Claro que vocês não vão fazer isso daqui, né? Mas aqui está dando um exemplo, tá? Então ela vai se dilatar automaticamente, vai aumentar e a tampa vai se soltar, vai ficar mais fácil, né? Entretanto, se a tampa de metal for resfriada, será mais difícil abrir o frasco, porque com o frio a tampa de metal ela contrai-se, tá? Diminuindo de tamanho e ficando mais apertada. Então ali nós temos exemplo. A água, porém, comporta-se de maneira diferente. Ela é dilatada e ocupa mais espaço, quanto mais próxima do ponto de congelamento, né? É a mesma coisa se eu pegar uma garrafa e colocar no freezer. Olha lá. Ela vai congelar de uma forma tão intensa que ela vai estufar, né? Porque ela está se contraindo, ela tem que jogar para fora. E é onde acaba estourando. Isso já, né? Se vocês devem ter observado, já deve ter acontecido com vocês, na casa de vocês, né? Com a família. E daí na página 12, nós temos lá o efeito do calor, tá? Que é uma experiência bacana para vocês fazerem. Vocês podem fazer em casa, né? Lá com a família de vocês. Uma experiência bem bacaninha de fazer, que vocês podem realizar tranquilamente, que não tem problema nenhum. Após a realização, vocês depois vão contar para a prof o que vocês
que vocês analisaram sobre essa transformação. Combinado? Então, olha lá. E aqui, essa atividade aqui, ó, a gente vai conversar na live falando sobre essa transformação. Beleza? Então, até a próxima aula.